Muito bem, gente, aqui é Padre Joãozinho, o programa Rema, mais uma vez aqui pela TV Evangelizar, uma palavra que pode mudar a sua vida, pode fazer a diferença, pode indicar o caminho. E hoje, mês da Bíblia, 1º de setembro, né? Já logo no início, no primeiro dia do mês da Bíblia, convidamos aqui o Padre Boris Neff Ulloa, né? Boa noite, Padre Boris. Boa noite, Padre Joãozinho, uma alegria estar aqui. Agradeço o convite, espero que seja agradável para todos, né? Boris parece russo, É. Neff parece hebraico, Ulloa parece chileno. Da onde é que você é? E tem o Agostinho no meio. E tem o Agostinho porque é ainda. Boris, Agostinho, Neff Ulloa. Bom, Boris é o nome russo mesmo, de fato, você tem razão, mas é um nome eslavo, Tem né? o Boris Yeltsin, né? Mas meu pai colocou o nome Boris em mim porque meu pai, sempre gostou de jogar xadrez. E o campeão de xadrez, o campeão mundial de xadrez na época que eu nasci era Boris Spassky. Aí meu pai colocou o nome Boris. Agostinho, porque ele era devoto de Santo Agostinho, releu todas as obras de Santo Agostinho e colocou Agostinho. Porque como eu sou chileno, né? Então, Agostinho em Você espanhol. é nascido no Chile? Sim, sou nascido no Mas não Chile. tem sotaque, por quê? Você veio com que idade pro Com Brasil? 10 anos. Com 10 Com 10 anos? anos. Eu não Até vi, 10... eu não vi, me trouxeram, né? Depois eu fiquei, mas eu não vi por vontade. Meus pais imigraram e a gente veio. Me colocaram dentro do avião e me trouxeram para cá. Que mas em 76. Eu nasci em 66, eu vim ao Brasil em 76. Você é 2 anos mais novo do que eu. Ah. Então você nasceu em pleno um tempo quente lá, de 66 no Chile, não era o período de... Não, o golpe militar no Chile foi 1970, em 73. Com Salvador Allende, daí entrou Ele era Pinochet. presidente da República, o Pinochet depois o presidente, e aí ficou uma ditadura longa. Mas meus pais migraram para cá 3 anos depois do golpe militar. Moramos aqui... mas não teve a ver com o golpe militar? Bom, teve. Meu pai não era uma pessoa assim... Minha família eles não eram, assim... Militantes? Perseguidos políticos, não. Mas a situação econômica do Chile era muito grave. E havia situações ali em relação à família, que havia algumas pessoas da família que eram ligadas ao Partido Socialista e foram torturadas. E então meu pai... Tem uma história triste. Tem. Aí meu pai não quis que a família fosse torturada. Aí vieram para o Brasil, que também estava com Na época estava, mas... a ditadura chilena foi muito mais triste, mais destrutiva. Quer dizer, não existe ditadura melhor ou pior, né? Mas você já tinha feito o colégio, né? A educação... O básico. Eu cheguei aqui no Brasil, eu estava na 4ª série. Eu fui alfabetizado em língua espanhola, aprendi a ler e escrever em língua espanhola, depois vim para o Brasil aprender português. Aprendi bem o português porque, no fundo, eu sofri muito pela língua. E riam muito de mim, né? Porque eu não falava nada, né? Aí um dia eu decidi que eu ia aprender a língua portuguesa melhor que os brasileiros e eu ia corrigi-los. Foi uma decisão de criança que acho que uma inspiração de Deus. Mas e na agora, época... como professor de teologia na PUC de São Paulo, você tem a oportunidade de fazer isso para todo dia, o dia todo. Você vem corrigindo prova. É verdade. Bom, ultimamente eu estou lecionando pouco por causa que eu estou diretor da faculdade, né? E você sabe, quando a gente ocupa esses cargos de gestão... Não, eu não sei nada disso. Não? Você foi diretor também? 12 anos. Então, você sabe, a gente acaba diminuindo a carga horária em sala de aula, né? Eu fiz isso e achei que foi um erro. Depois eu recuperei pelo menos algumas disciplinas para não ter... É porque a tentação, né? A gente vai diminuindo porque tem muita tarefa administrativa. Mas, enfim, essas são histórias do padre Boris Ulloa... Neff. Então, o Neff é francês. O Neff é francês. E o Joe é espanhol. Mas eu sou metade indígena, mapuche, metade europeu. Você agora eu estou observando. Aos poucos eu vou fazendo a radiografia. Porque no Chile é assim, né? No Chile a maior parte da população é misturada. Europeu, principalmente espanhol, às vezes alguma outra nação. E indígenas, né? Ou do norte, os aimaros, enfim. Tem muitos povos indígenas no norte do Chile, do sul. Eu estudei um autor peruano, o Gustavo Gutiérrez, né? Pai da Teologia da Libertação, e que ele foi fazer mas isso na década de 50, foi fazer medicina no Chile, sendo peruano. E é de lá que ele vai fazer psicologia na Bélgica. Eu não sabia que o Gustavo Gutierrez era médico. Estou sabendo agora. Não terminou. Não terminou. Não terminou, porque naquele período começou o movimento de cristãos pelo socialismo, e aí ele, sendo uma vocação, ele era um estudante dos movimentos estudantis,
E aí o bispo manda... Você sabia que o Gustavo Gutierrez, quando ele nasceu, ele tinha um problema de tipo uma paralisia, né? Como é a paralisia infantil, uma coisa assim? Não sabia. E ele ficava só na cama. Sério? E ele foi alfabetizado pelos colegas. Os colegas iam na aula e traziam e ele só fazia as provas. Então ele foi alfabetizado pelos colegas. Então é uma consciência de solidariedade. Ele viveu a solidariedade. E aí na juventude é que ele melhorou um pouco. Daí foi fazer medicina no Chile. E aí vai fazer psicologia e depois teologia em Lyon, na Bélgica. E depois ele se tornou o baluarte da teologia da libertação como nós conhecemos, né? Mas com aquele belo livro Beber do Próprio Poço. Beber do Próprio Poço, a Força Histórica dos Pobres. Que é um dos livros mais belos que eu li na minha vida. É lindo, é maravilhoso. Depois aquele de Bartolomeu de las Casas, né, Em Busca dos Pobres de Jesus Cristo, que também é maravilhoso. Mas como é que o Padre Boris encontra, quer dizer, o pequeno Boris, o chileno, que está agora a duras penas aprendendo português melhor que os brasileiros, chega a entrar para o seminário, né? Eu imagino que as nossas histórias vocacionais tenham muita... eu estive olhando ali, a gente estudou em lugares muito parecidos e em tempo muito parecido, né? Então, você é 2 anos mais novo do que eu nasci em 64, no Brasil. Entrei no seminário em 76. E você? Não, eu entrei no seminário mais tarde, porque eu, na verdade, eu sou biólogo de formação. Eu estava olhando aqui. Eu estudei biologia e depois que eu terminei a biologia que entrei no seminário. Então, eu fiz bacharelado em Ciências Biológicas na Unesp, no campus São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Entendi. Morei em República de Estudantes, fiz toda essa vida assim de universitário. Você queria ser biólogo? Eu amo a biologia, amo a vida, né? Então, a biologia foi por isso, né? E depois... Bom, eu nasci numa família que, por graça de Deus, meus pais são muito cristãos, e são cristãos de verdade, não são cristãos de fachada. Né? Meu pai tem um espírito franciscano belíssimo, minha mãe é um testemunho assim de uma mulher que tem iniciativa. Minha mãe trabalhou muito tempo na pastoral carcerária, trabalhando na evangelização dentro de presídios. Então, assim, eu me criei na minha família, a fé, a experiência de fé era algo determinante. Nós fomos educados assim, né? Então, nós inspirávamos, por exemplo, assim, um exemplo, eu sei que isso ao meu tempo não significa muito, e significa também. Por exemplo, na nossa casa, domingo, não é que se perguntava se a gente ia à missa. Não havia, na educação que nós tivemos dos meus pais, domingo, a coisa mais importante do domingo era a missa. Não tinha nem que decidir. Não, e não era obrigado. Eu nunca fui obrigado a ir à missa. Nunca. Até porque quando às vezes eu brigava, meu pai me chamava a atenção, porque eu era muito levado, tal. Às vezes estamos na hora da missa. Meu pai falou assim, quem vai? Eu falei, eu não vou. Eu falei, fica. Pode ficar. Então, eu nunca fui obrigado, né? Mas quando eu estava na universidade, morava em República de Estudantes, eu nunca deixei de ir à missa. Porque era importante para mim. Já era um valor. Era importante para mim. Eu não conseguia ficar sem. E, às vezes, eu ia durante a semana. Né? Então, a Eucaristia, aí a palavra. Aí vem a questão. A questão de eu buscar... É até uma arrogância. Responder ao chamado que Deus me fez é na perspectiva da palavra. Mas esse jovem Boris tinha assim, algum movimento, alguma pastoral que te engajou, ou era simplesmente o católico paroquial? Olha, é assim, eu participei muito da questão juvenil, pastoral de juventude, essas coisas, grupos juvenis. Depois meus pais participaram da renovação carismática com os jovens. Então eu frequentei grupos. Isso aonde? No ABC, porque meu pai é engenheiro, agora está aposentado já, idoso, mas quando meus pais migraram para o Brasil, meu pai veio trabalhar nas metalúrgicas, uma empresa metalúrgica que produzia pregos e arame. Em São Bernardo do Campo? Em Mauá. Em Mauá. Aí nós moramos no ABC.
Então, eu me criei... Então, você é fruto ali do ABC. Do ABC, isso, do ABC. Da metalurgia do ABC, do sindicato. Isso, eu participei muito de manifestação. Era uma coisa engraçada. Assim, né? A gente era estrangeiro, meu pai não queria que a gente participasse dessas coisas, mas eu ia escondido. Eu sempre adorei participar de manifestação, tive que fugir da polícia muitas vezes. Depois, como universitário também, teve grandes greves da USP, Unesp, Unicamp. A gente veio uma vez aqui no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, a cavalaria passou por cima da gente. É assim, minha vida de universitário foi assim, né? Por isso que eu entendo, mas que meus pais nos ensinaram que o cristianismo, a fé cristã, ela tem que ter uma presença social. Isso eu aprendi do meu pai e da minha mãe. A fé cristã ser cristão não é ser piegas, não é ser lunático. Eu aprendi uma fé não é a palavra. Militante, assim, uma fé que o cristianismo ele tem que dar testemunho e é um testemunho na vida concreta das pessoas. Essa foi a fé que eu aprendi dos meus pais. Mas quando que entra no seminário, esse menino militante do ABC? Porque justamente, na época que eu estava fazendo a catequese para a Crisma, eu comecei, eu não sei, caiu... Bom, a primeira coisa, quando eu estudei no Colégio Salesiano, a gente tinha jornadas missionárias no mês de outubro. E eu fiquei apaixonado por todos os filmes e trabalhos que apresentavam das missões adigentes, dos salesianos às salesianas. Então, a primeira vez que eu pensei em ser missionário foi participando de uma jornada missionária num colégio salesiano. E por que não se tornou salesiano? Porque depois eu saí, estudei até a 8ª série no colégio salesiano, depois fui estudar em outro colégio. E aí depois fui para a universidade, a coisa foi assim. E aí entrou aonde? Então, aí por causa de Paulo, então, na época da catequese Crisma, eu comecei a estudar as cartas de Paulo, comecei a ler Paulo. Caiu alguma coisa de Paulo na minha mão, acho que uma coisa missionária, uma jornada missionária, e aí eu comecei a ler as cartas. Os primeiros textos que eu li do Novo Testamento foram as cartas paulinas, não foram os evangelhos. Você seguiu a ordem redacional. Pois, até nisso, era biblista, exegeta. Bom, mas aí assim, eu admirava Paulo. Paulo, para mim, era um ideal de vida. Era um homem extraordinário que tinha apanhado por causa do evangelho, que tinha sido preso, tinha naufragado, que tinha... Enfim, Paulo, para mim... E por meio de Paulo, eu aprendi a me apaixonar por Jesus Cristo. Foi Paulo que me ensinou. Entendi. Foi Paulo que me levou para Jesus. Assim, entendeu? Essa coisa... Mas que bom companheiro de viagem. Do cristocentrismo, essa coisa do penamatologia, essa coisa... O Espírito de Deus que impulsiona, o valor da comunidade, entendeu? Não ter medo de anunciar o evangelho, essas coisas. Então, eu acho que a gente ainda está digerindo Paulo até hoje, né? Claro. Às vezes eu leio umas coisas de Paulo e penso, como é que eu nunca li isso? Não, mas Paulo... É que eu já li, mas agora eu tenho outra cabeça. Outro sentido, claro. Então, essa foi a minha experiência. Aí eu fui para os evangelhos. Aí entrei nos Barnabitas. Eu fui clérigo regular de São Paulo. Entrei num seminário religioso, porque eles chamam clérigos regulares de São Paulo. Os padres Barnabitas têm o fundador, Santo Antônio Maria Zacaria, mas Santo Antônio Maria Zacaria, ele apresenta Paulo como modelo de missionário. Então, ele era um paulino, né? Antes da fundação das congregações dos paulinos. Paulo te levou para os Barnabitas. Isso. E aí aí depois eu saí da ordem, né? Eu cheguei a fazer os votos temporários, fiquei 7 anos na ordem. Aí eu saí, voltei a trabalhar, voltei a dar aula, dei aula de biologia, dei aula de espanhol. E depois acabei pedindo para entrar no seminário da Arquidiocese de São Paulo. De São Paulo. Em que ano? Eu fui ordenado pela Arquidiocese de São Paulo. Eu entrei na Arquidiocese de São Paulo em 96. Eu fui ordenado diácono em 98. Você entrou em 96, mas com que idade? Mas já tinha terminado a teologia quando eu entrei na Arquidiocese, né? Não, você fez teologia... Nos Barnabitas. Nos Barnabitas. Filosofia e teologia nos Barnabitas. Ah, então você já estava pronto. Já. Quando eu vim para a Arquidiocese, eu já estava no primeiro ano de mestrado. Entendeu? Então eu fui E não era padre? Não, porque eu tinha saído da ordem. Os meus amigos diziam... Você fez filosofia, fez teologia, não era padre, aí saiu, foi dar aula e já era um teólogo pronto. Já era teólogo, mas eu fui dar aula de teologia, curso para teologia para leigos, essas coisas. E aí resolveu voltar? Aí resolvi voltar. E aí eu procurei algumas arquidioceses, enfim, acabei ficando em São Paulo. Né? Meus pais já tinham voltado para o Chile, meus irmãos já tinham, a minha família já tinha. Hoje eles estão lá? Meus pais estão no Chile atualmente, no sul do Chile eles moram. Nunca pensou em voltar para o Chile? Já pensei. E vai depender muito de como vai evoluir
a vida deles em termos de idoso e enfermidade, não sei. Tem sempre isso, Tem, porque a gente tem que pensar. Por enquanto, eles estão estáveis, estão bem, mas assim... Então, aí eu acabei entrando na arquidiocese e aí eu terminei o mestrado, aí já o Dom Cláudio mandou lecionar na Faculdade de Teologia, e já era presbítero. Aí depois... 96? Eu fui ordenado com 32 anos, para 33 anos. Eu não fui ordenado jovem, assim, já numa idade mais madura. Né? Mas que ano é você... Eu fui ordenado presbítero em 99. Ainda no século passado. No século passado, E diácono em 98. Eu tenho 23 anos de padre, né? Estou rumo aos 25. Eu tenho 30. Porque... Mas aí você vai fazer o mestrado algo em torno de 2001, não é? Eu fiz o mestrado, eu defendi o mestrado em 2001. Eu fiz 90... Você defendeu em 2001? E eu lecionei em 2002, 2003. Você sabe que eu defendi o doutorado na Assunção em 2001? Então, eu estava lá fazendo mestrado. Você estava no mestrado e eu estava no doutorado? Na mesma faculdade. Na mesma faculdade. E depois você foi para a Gregoriana, eu também fui para a Gregoriana. Aí você vai em 2008, né? 2003 eu fui. 2003? Eu vou em 2005. Eu fui em 2003. Gente, era gato e rato para se encontrar hoje aqui no programa. Pois é. Não, mas você estava, você fazia... Eu me lembro de você, que você fazia orientação com o Padre Pastor. E o Padre Pastor era o diretor de estudo do Colégio Pio Brasileiro. É verdade. Mas você estava no Pio Brasileiro? Estava. Mas eu te vi impressionante. Várias vezes. E depois eu defendi... Bom, eu fiz com outro professor, né, da Gregoriana, Teologia Bíblica. E aí depois voltei para cá em 2008. Você fez Teologia Bíblica na Gregoriana? Sim, Teologia Bíblica na Gregoriana. Aí eu defendi... Você arriscou no Bíblico? Não, porque no Bíblico eu teria que fazer o mestrado de novo. Porque o Bíblico não aceita... Porque você foi lá já como mestre. Como mestre. Então, se eu quisesse estudar no Bíblico, eu teria que fazer um mestrado novamente para tentar entrar no doutorado. E assim mesmo não é garantido, porque o Bíblico afunila muito, né? E aí eu já era mestre, aí eu fui fazer o doutorado na Gregoriana. E eu voltei em 2008, voltei a lecionar. Aí depois foram me dando cargos de gestão, fui coordenador, geração pós-diretor. Preso como e sou diretor. pároco também. Pároco da Imaculada Conceição. Isso, aqui, Ana Lúcia diz, sou da Paróquia Imaculada Conceição, faço parte da Pastoral da Acolhida. Seus paroquianos estão todos aqui. Sim, aqui, que bom. Padre Alexandre Auí, todo mundo está aqui te assistindo. Opa, já me disseram que acabou o primeiro Nossa, pelo amor de Deus. Só falando da vida do Padre Boris e como é que nós nos encontramos aí, e centenas de pessoas aqui, milhares nos assistindo, nós vamos fazer um intervalo. Mas você que está na TV Evangelizar, você que está no canal YouTube da TV Evangelizar, se quiser, pode pular lá para o canal Padre Joãozinho, que a gente vai continuar ao vivo durante os 3 minutos de intervalo. Um minutinho e a gente volta já. Bem, gente, estamos de volta aqui com o programa Rema, uma palavra que pode mudar a sua vida. Hoje, entrevistando o professor de Bíblia, Padre Boris Ulloa, chileno, mas que fala português e corrige os brasileiros que falam errado. Muito bem, esse menino que depois vai para cá, para daqui, para de lá e tal, e acaba se tornando padre um pouquinho antes da virada do milênio, não é? Em 1999, então ele já tem de padre o tempo do terceiro milênio, 22, 23 anos, né? E depois faz mestrado, faz doutorado em Roma, na Gregoriana, Teologia Bíblica, e hoje é diretor ali desse departamento de teologia. Departamento de teologia? Da Faculdade de Teologia. Como é que chama hoje? Porque antes era Faculdade Nossa Senhora da Assunção, depois era Centro Universitário Assunção. Como é que ficou agora? Hoje é PUC, não é? A faculdade foi criada em 1949. 1949, vai fazer 75 anos, né? Já completamos 70. Era a Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção. Depois, quando houve a fusão com a Unify, a Faculdade de Teologia continuou com o mesmo título, porque a gente tem títulos canônicos, né, do reconhecimento da Santa Sé desde a época de 49. E depois que a faculdade foi inserida na PUC São Paulo, continua a Faculdade de Teologia Nossa Assunção da PUC São Paulo. Então o correto é dizer, o diretor da Faculdade da Teologia. Pontifícia, continua Pontifícia? Não, porque aí o Pontifícia é da universidade agora. Entendi. Então agora, deixa eu falar corretamente. Então, estamos aqui, vamos voltando. Não precisa disso. Estamos aqui com o Padre Boris Ulloa, que é o diretor da
Faculdade Nossa Senhora de Teologia Nossa Senhora da Assunção, da PUC São Paulo. Né? Mas o meu título de glória não é esse. Não? Não, o meu título de glória é ser batizado. Eu pensei que era ser pároco da Imaculada Conceição. Isso é consequência do batismo. Como é que é? Um padre de 2 dogmas marianos. Eu que sou professor de Mariologia, você é padre da Imaculada Conceição. E diretor da Assunção, peguei tudo em Maria, né? Os 2 dogmas do 2º milênio. Mas você sabe que eu tenho uma fé mariana muito grande. Eu recebi também dos meus pais. E quando eu estou assim, em perigo ou muito necessitado, eu vou... Bom, a gente não deve falar essas coisas, né? Porque a gente não tem que atrair as pessoas para a gente. Mas eu, muitas vezes, já fiquei de joelhos na frente da belíssima imagem que tem da Imaculada Conceição, lá na Paróquia de Nazaré, na Avenida Nazaré. E, olha, todas as vezes que eu me senti mais sozinho, mais necessitado, eu fiquei aos pés da Imaculada. E a Imaculada sempre, sempre me acompanhou. Mas então, na Avenida Nazaré, a paróquia Avenida Nazaré é o lugar da virgindade perfeita. Exato. Na Imaculada Conceição, depois vai trabalhar na Assunção como diretor da Faculdade de Teologia. Só faltou a maternidade divina, Maria Mãe de Deus. Essa não tem nada a ver com você. Olha, minha irmã é Carmelita Descalça e elas são as irmãs da Bem-aventurada Virgem Maria, né? Não são filhas, né? Então, não sei. Então, beleza. Tem aqui muita gente nos acompanhando em todos os canais. Já que nós estamos falando de Maria, não é? Eu quero dizer para você que está nos acompanhando que lá na Faculdade Deoniana em Taubaté nós estamos abrindo a pós-graduação em Mariologia, a 4ª turma, em parceria com a Academia Marial de Aparecida. Eu quero mandar um abraço também para todo o pessoal da CNBB, que agora está no colo da mãe em Aparecida. Neste exato momento, não é? Padre Zezinho está lá no santuário com uma celebração solene dos 70 anos da CNBB e com os bispos todos presentes, porque nós estamos na 54ª, não sei. 59ª. 59ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, não é? Então, fazemos essa referência aqui, porque é legal. E se você quiser se inscrever na pós e passar conosco 10 dias em janeiro, lá na Casa da Mãe, olha aí, ó, pós-graduação em Mariologia, é só você entrar na deoniana.edu.br e se inscrever. Clica e pronto, já foi. Abre o formulário e você já se inscreve. Sem esquecer que Deoniana é D-H-O-N-I-A-N-A, né? Tem um Hzinho no meio que é de Leon Deon, o fundador da congregação dos Deonianos. Você sabe que eu às vezes quero dizer que eu sou doutor em teologia. Meu primeiro doutorado foi na Faculdade Nossa Senhora da Assunção. E é canônico. Né? Não tinha ainda o doutorado civil. Depois é que eu fiz na USP, fiz na Gregoriana, mas o primeiro foi ali em que eu estudei a obra do Gustavo Gutierrez, ainda com o padre Beni, que hoje é Dom Beni, já emérito. Né? Emérito, ele foi diretor também da Assunção. Ele foi diretor da Assunção? Sim. Ele era do clero de Taubaté, né? Na época, o diretor é que ele ficou bispo, o barbudo. O Simão. Simão faleceu. Né? Faleceu, ele era bispo de Assis, faleceu. Bispo de Assis, Simão. Lembro muito bem, tivemos uma conversa maravilhosa uma vez sobre o credenciamento, aquelas coisas de Ministério da Educação. Ele passou as informações dele para mim e eu passei para ele. Eu sou muito agradecido ao pai. Dom Simão lá no céu. Um abraço. Ele foi bispo auxiliar de São Paulo, na região episcopal brasileira, depois foi feito bispo em Assis e ele era doutor em teologia moral. Doutor em teologia moral. Você sabe que Dom Beni também, né? Primeiro era doutor em moral, depois é que ele fez... Dogmática? Dogmática. Não sabia. Você não para sabia mim disso, sempre era... Não, para mim eu sempre conheci como doutor em dogmática. Isso eu te conto depois fora do ar. Tá bom. Dom Beni, um abração, né? Ele foi diretor da Assunção. Também foi diretor da Assunção. Foi aluno do Padre Valeriano, que também foi diretor, não é? Também, antes de mim. Muito bem, mas quanta história. E agora, mês da Bíblia, Padre Boris... doutor em Bíblia, professor e agora diretor da Faculdade de Teologia da PUC de São Paulo. Quais são as palavras orientadoras? Já que rema é essa palavra orientadora. Rema é grego, né? Nós temos algum texto grego no Antigo Testamento, pequeno ou não? O Antigo Testamento, os textos foram escritos em hebraico, em aramaico e grego. Alguns livros são escritos em grego.
eclesiástico, né? Ah, é verdade. Sabedoria. Mas não deve ter a palavra rema lá dentro. Nunca tive curiosidade de olhar isso. Acho que não. Agora, quais porque seriam... é dabar, em hebraico é dabar, né? Dabar, palavra, né? E quais seriam algumas palavras, então, orientadoras, algumas linhas mestras que ajudam a gente a ler o Antigo Testamento? Bom, eu acho que algumas palavras. Descendência. Descendência é importantíssimo, né? Caminho, aliança. Descendência? Descendência. Deus prometeu a Abraão terra e descendência. O Novo Testamento, ele é todo... Não é só, a promessa não é só terra. Não, é terra e descendência. A descendência. Tão grande quanto como as estrelas do céu e quanto a areia do mar. Isso é um termo pouco explorado nas pregações, vou inclusive. Vou te confessar, você agora me surpreendeu, porque... aliança, você ia... Aliança, caminho, Êxodo, caminho, blá, misericórdia. Blá, mas descendência, a gente pensa filho. Não, tanto é que Paulo diz que a descendência de Abraão é Jesus, o Cristo. Se você pegar, por exemplo, os versículos 16, 17 e 18 do capítulo 1 de Romanos, que é onde está a razão da carta, né? Apresenta lá. Lá diz, da fé, justificados pela fé de Abraão para a fé em Cristo. É a fé de Abraão para a fé em Cristo. Nós somos justificados. Porque Abraão foi justificado pela fé. Não tinha aliança. Não tinha os mandamentos, não tinha a Torá. Né? Então, a descendência é importantíssima. Tanto é que nós somos inseridos na descendência de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Sim. Em Cristo somos. Porque Paulo diz que o Cristo é da descendência de Abraão. Ele é a plenitude da descendência de Abraão. E nós somos enxertados pelo Espírito em Cristo, pelo Espírito, né? Eu fico pensando lá no Monte Tabor, Jesus apareceu conversando com Moisés e Elias. E onde é que estava Abraão? Pois é, mas eu acho que ele faltou. Não, por exemplo, é que a gente... né, a semana que vem a gente vai falar do Novo Testamento, né? Agora, aí é toda aquela questão, né, de como o Novo Testamento relê o Antigo, né? O importante é perceber que todas as grandes categorias do Antigo Testamento, elas são aprofundadas e compreendidas na plenitude de Cristo. Então, a descendência, a herança, é na perspectiva de Cristo. Se você pega, por exemplo, os cânticos de Maria e de Zacarias em Lucas, fala da descendência de Abraão. Os dois? Os dois. É verdade? É um negócio assim, você nunca viu. Quando alguém diz, mas está ali, aí você sempre parece que vê. Não tem uma pessoa que você nunca viu aquela pessoa. Daí um dia você vê, conhece, você vê no metrô. Ela estava sempre ali e você nunca tinha visto. Estava sempre ali. A descendência é essa pessoa. Que a questão da descendência é ligada à herança. Pois é, você falou. A participação... Qual é a ligação? Então, a participação... Porque, veja bem, a participação na vida divina se dá justamente por essa relação do caminho. Aí entra numa outra categoria, aliança e caminho. Né? A aliança é esse pacto que Deus oferece à humanidade por meio de algumas figuras emblemáticas, paradigmáticas. E a descendência de Abraão vai participando dessa aliança na medida em que faz o caminho. Então, aí você liga aliança, caminho e descendência. Herança. Né? E depois, qual é o grande caminho? Que o pessoal sublinha muito a perspectiva da misericórdia no Novo Testamento. Mas o Deus misericordioso, ele é revelado no Antigo. Né? E muitas vezes... justamente, a questão das entranhas, a questão das entranhas do Deus que ama como mãe, como mulher. Né? Porque o Antigo Testamento apresenta imagens belíssimas de Deus como figura feminina.
Né? Por isso que eu falo que a gente precisa muito de mulheres teólogas, né? E mulheres biblistas, exegetas, mulheres. Né? É bom, você disse que a Maria Antônia vai vir, né? No Sim. programa. Ela é uma exegeta mulher. Semana que vem nós vamos falar do Novo Testamento com o Boris. E no outro é a Maria Antônia que vem falar sobre as mulheres. Eu acho que é muito importante para nós, homens, teólogos, é justamente valorizar a figura das teólogas mulheres na perspectiva do diálogo teológico, porque as mulheres têm um olhar distinto de Deus, da própria compreensão da humanidade, né? E o Papa Francisco vive repetindo, né? A igreja é mulher, é feminina, a igreja é mãe, é fêmea, a igreja tem útero, ela gera filhos, né? De novo, a questão da descendência, a misericórdia é útero, né? Exato. Então, por isso que eu falaria, né? Aí a quarta palavra seria justamente a misericórdia. Deus é misericordioso. E Deus, porque Ele é misericordioso, Ele trata com misericórdia e faz participar da misericórdia. A misericórdia não é uma invenção do Novo Testamento. A misericórdia é uma das características fundamentais de Deus. Aqui tem uma questão de fertilidade, né? Sim. E aí eu fico pensando assim que Abraão e Sara. Então, daí você vê que no Antigo Testamento tem muitas mulheres estéreis que vão parir, que vão gerar filhos, como uma graça divina. Por quê? Porque a descendência é importante. E Isabel é a mesma coisa. Mesma coisa. Porque esses dias alguém falava do Magnífica, dizia assim, não sei se é o canto de Maria ou se é o canto de Isabel. Porque logo no começo olhou para a humilhação de sua serva, né? Humilhação ali, quem estava sofrendo era Isabel, que é muito mais parecida com Ana, que é a origem do canto, do que Maria. Né? Apesar que hoje há alguns exegetas que falam que o cântico da passagem pelo mar de Miriam é o paradigma do... Sim? Tem. Opa, Êxodo 15. Por quê? Meu orientador de tese doutoral, o padre Valentini, a tese doutoral dele foi essa. Ele era especialista nos evangelhos da infância, mas ele trabalha a questão do substrato veterotestamentário a partir do texto do cântico pela passagem do mar, de Miriam. Senhor é minha força e meu canto, ele foi para mim o libertador. Daí. Ela tocava pandeiro, né? Também. Fazia festa, dançava, né? Dançava e tocava pandeiro. É muito interessante. Miriam. A irmã de Moisés e Arão. Então, é importante para nós, para que a gente possa ter uma experiência de fé de mais ternura, de mais cuidado, é essa dimensão feminina da teologia, essa dimensão feminina da vivência da fé. Eu acho que isso é importante. Nós, homens, aprenderíamos muito, eu acho. Você acha que alguém que está nos acompanhando agora, que quer entrar na Bíblia como se fosse um castelo, uma casa, e ele está procurando a porta, tem muita porta, né? A porta que a maioria das pessoas abre logo a primeira página, o Gênesis, e daí começa a achar complicado aquele canto e tal. E outros dizem assim, não, tem que entrar pelo Êxodo. Qual que é a porta de entrada da palavra de Deus? Na minha opinião, a porta de entrada da palavra de Deus aí vamos... Você está falando do Antigo ou da Escritura? Do Antigo. Do Antigo é o Êxodo. Você é a favor que se comece pelo Novo? Um cristão comece a ler a Bíblia pelo Novo? Eu acho. Um cristão... Porque os exegetas têm uma polêmica em relação a isso. Não, a questão é assim, nós somos cristãos, discípulos e discípulas de Cristo. Para compreender a Escritura Sagrada, a gente tem que partir do coração, do núcleo. O núcleo é a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, eu aconselho as pessoas que querem começar a ler a Bíblia, reler as 4 narrativas da paixão, morte e ressurreição de Cristo nos 4 evangelhos. Pegar da entrada de Jesus em Jerusalém até o mandato missionário. Pode pegar, os 4. Depois disso, tem que voltar no Êxodo. Então vai andando de ré. Claro. Porque o Novo Testamento foi escrito a partir do mistério. Por que se escreveram os evangelhos? Porque há a fé na vitória de Cristo sobre a morte. Se não houvesse a fé pascal, ninguém ia escrever nada de Jesus. Então, o início do evangelho é o final. Está lá no coração. Interessante isso, porque estamos falando de arquitetura da palavra de Deus. Exato. Né? Agora, eu vou deixar uma pergunta para você. Depois do intervalo, você vai lá para o... Porque já acabou o segundo bloco, hein? Você vai para o canal Padre Joãozinho, que a gente vai falar uns negocinhos aqui no intervalo, que eu estou curiosíssimo para saber se eu negócio de porta de entrada. Mas muitos falam que os textos, esses núcleos aí da paixão, morte e ressurreição de Cristo, são uma forma criada a partir de Isaías, dos cânticos do servo sofredor e do Salmo 21, né? Não é que são criados. Há um substrato veterotestamentário diferente. O biblista agora está ficando quente, né?
Nós vamos fazer um breve intervalo, depois... Ó, lá no canal YouTube do Padre Joãozinho não tem intervalo não, viu? Você passa por lá que a gente se encontra lá. Vamos fazer um intervalinho e a gente volta em 1 minutinho, 2 minutinhos. Beleza? Muito bem, gente. Está delicioso falar, né, com pessoas que mergulham em águas mais profundas. Quer mergulhar nas águas mais profundas da Mariologia? Procure aí na internet deuniana.edu.br e você vai se tornar um aluno da pós-graduação em Mariologia. Já a 4ª turma começa em janeiro, é sempre nas férias, 10 dias na casa da mãe, e você tem esse direito de mergulhar em águas mais profundas. O pessoal todo está falando aqui que o programa está uma delícia e que é maravilhoso entrar nos bastidores da Palavra de Deus, né? E a gente falava no bloco passado de Isaías, não é? Esses cânticos do servo sofredor, não é? Tem, parece que muita citação no Novo Testamento que estava já no Antigo, né? Como é que é essa relação do Novo Testamento, pegar textos do Antigo e fazer uma releitura, como, por exemplo, do Egito chamei meu filho, né? Não sei se é um Midrash, né? Como é que é isso? Uma terminologia utilizada, né? Não é a única, mas a questão importante em relação à Escritura é que a Escritura, ela se relê e se reinterpreta. Entendeu? Então, a Escritura gera Escritura. Né? Então, eu dei o exemplo, né? Isaías fala do novo êxodo, de um caminho novo que será aberto no deserto, mas ele não está falando do primeiro êxodo, está falando dos exilados de Judá que estão na Babilônia. Né? Você pega o livro do Eclesiástico, por exemplo, que é discutido porque é escrito em grego e na verdade, na escritura hebraica não existe. Existe o Eclesiástico. O Eclesiástico está na 70, que é a teologia, é a Bíblia católica que nós utilizamos, né? Na Bíblia protestante não tem o livro do Eclesiástico. Bom, mas de qualquer modo, o livro do Eclesiástico, ele tem a primeira parte do livro do Eclesiástico, a metade do livro, louva as figuras dos personagens da história da salvação. Então, ele vai reler toda a experiência vivida dos antepassados na perspectiva das novas gerações que estavam sendo bombardeadas pela cultura helenista no tempo que o livro foi escrito. Ou seja, grega. Então, na verdade, a cultura grega estava sendo imposta na Judéia e os anciãos de Israel vão, para tentar salvar aquela nova geração a não assumir todos os valores da cultura grega, eles vão reler todos os personagens da história da salvação, como os grandes heróis. Assim como a cultura grega oferecia os deuses e os heróis gregos, então Israel apresenta os seus heróis. Isso está no livro do Eclesiástico. Então, você percebe, eles estão relendo a história do passado para um novo contexto, que era um novo desafio que eles não tinham enfrentado nunca. Entendi. Então, o Novo Testamento, ele também é gerado assim. O Novo Testamento parte da fé pascal. Jesus de Nazaré, ele foi o missionário do Pai, que foi morto e ressuscitado. E agora, como explicar esse mistério pascal? Como explicar que Jesus é o enviado do Pai, sendo crucificado, morto e ressuscitado? Aí, então, eles vão buscar os cânticos do servo de Isaías, as imagens que explicam, buscar uma luz no Antigo Testamento. Iluminam no Antigo Testamento esse agir do servo sofredor, identificado como Jesus de Nazaré. Você acha que a forma da redação tem uma certa arquitetura no Antigo Testamento? Eu digo, a forma da redação dos textos desse núcleo que você falou, da paixão, morte e ressurreição, do mistério pascal, né? A forma redacional, não é? Ela tem alguma arquitetura, um arquiteto no Antigo Testamento, por exemplo, Isaías poderia ser considerado um arquiteto de textos do Novo Testamento? O texto de Isaías, o livro do profeta Isaías, é um dos livros mais citados no Novo Testamento. Mas uma coisa é ser citado, fazer alusão, fazer referência, buscar um recurso da Escritura que sustente e ilumine aquele ensinamento. Isso sim. Agora,
eu diria, tirando os textos do servo sofredor de Isaías, que são os 4 cânticos do servo, né? A questão de que, no mistério pascal de Cristo, existe essa novidade. Porque o mistério pascal de Cristo é plenitude, mas também é uma novidade. Pois é, mas aquele texto porque me chama a atenção aquele texto dos discípulos de Emaús, quando Jesus se coloca no caminho e diz, mas vocês, como vocês são lentos. Não compreendem a Escritura. Não compreenderam ainda o que estava escrito no Antigo Testamento, para que se cumprisse, mas isso não é uma vez só que aparece, várias vezes para que se cumprisse a Escritura. Para os meus paroquianos, eu explico da seguinte forma. Ignorar o Antigo Testamento é ignorar Cristo. Eu vou dar um exemplo. Como é que é? Peraí. Ignorar o Antigo Testamento é ignorar... Ele está falando do Antigo Testamento. Ignorar o Antigo Testamento é ignorar Cristo. Por quê? É a própria liturgia da igreja. Vamos pegar qual é o centro das celebrações litúrgicas da igreja. O Tríduo Pascal, a Vigília da Páscoa. Isso. Você pega a Vigília da Páscoa. Vamos pegar a Vigília da Páscoa. A liturgia da palavra da Vigília da Páscoa. Quantos textos do Novo Testamento tem? 2. O Evangelho, que proclama que o túmulo está vazio, e a carta aos Romanos, onde fala do batismo como inserção no mistério pascal de Cristo. Romanos, capítulo 6, perdão. Esses 2 textos. Depois você tem 7 textos do Antigo Testamento e mais 7 salmos e hinos. Então, na verdade, na celebração central da fé cristã, você tem 14 textos do Antigo Testamento e 2 do Novo. Como você explica isso? Se a gente está celebrando o mistério de Cristo, a vitória de Cristo sobre a morte, a gente acende o fogo novo, benze a água, acende o círio pascal e a gente batiza na vigília da Páscoa. A própria liturgia está te dizendo, o anúncio de Cristo se compreende no percurso que Deus fez com o povo eleito no Antigo Testamento. Às vezes eu vejo que na homilia, nós padres, meia culpa, meia máxima culpa. Bom, depende do que você vai falar, não me incluo nisso. Às vezes, já vamos direto para o Evangelho, porque a gente diz, não, eu gosto do Antigo, porque o povo diz isso, hein? Não, o Antigo Testamento é muito difícil. Eu já vi até padre dizer o seguinte, não, leia o Novo Testamento, leia ali as parábolas de Jesus, que elas são bem claro. Legais e tal, mas se você ler o Antigo Testamento, vai encontrar... Minha mãe, esses dias, falou, minha mãe já está dormindo agora, então eu posso falar. Ela falou, eu estou fazendo aqui um curso bíblico, mas tem tanta morte, esse Deus aí, é cruel esse Deus do Antigo Testamento, ele manda matar, como é que é isso? Não, aí eu acho que esse ano, o mês da Bíblia, está tratando do estudo do livro de Josué, né, que a Assembleia pediu, né? Esse estudo eu acho que vai ser muito interessante neste ano, né? Eu não sou docente na área do Antigo Testamento, eu sempre ensinei novo, né? Mas essa perspectiva do Deus vingativo, do Deus que é da guerra, o Deus dos exércitos, isso vai ser muito bom ser estudado. Tem muitos cursos, a Maria Antônia que vai vir, né? Ela é especialista no Antigo Testamento. Isso, e ela está dando alguns cursos, o pessoal do Centro Verbo, o pessoal do SAB das Paulinas, tem vários, o próprio CNBB, estão propondo todo um estudo do livro de Josué. Então, eu acho que ali isso é bom estudar, porque Deus não é, a imagem do Deus não é essa, né? Porque aí você tem que perceber qual é a perspectiva que o ser humano tem da visão de Deus. Porque a Sagrada Escritura também é a expressão de como o ser humano vê Deus. E depois isso vai sendo purificado e vai se evoluindo na perspectiva. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Você falou antes de palavra de Deus, depois falou de Escritura. São 2 coisas distintas. Qual a diferença entre... Porque para muitas pessoas, mas tudo é Bíblia. Não. A pessoa pega a Bíblia e... Escritura são Você veio falar da Bíblia e nem trouxe a Bíblia. É estranho, não? Porque está dentro de você? É a palavra de Deus? Espero que esteja, né? Eu penso assim. Não, porque para muitas pessoas a Bíblia, o livro impresso... É a Escritura. É a palavra... Não, para muitas pessoas é a palavra de Deus. Não, essa é uma teologia protestante. Aí há uma diferença. Veja bem, quando eu estou falando de teologia protestante, eu não estou desprezando os protestantes. Eu não, claro. Não faço parte dessa coisa de que protestante é herege, nada disso. Pelo amor de Deus, senão eu rasgaria meu título de teólogo. E a própria igreja nos ensina a não chamar os irmãos protestantes de hereges. Né? Não, e você já elogiou a teologia bíblica que veio antes, inclusive, da católica. Exato. Então, mas veja bem, a questão é assim... me fugiu a ideia. Não, a questão da palavra de Deus e Escritura. Então a Escritura é o texto sagrado. Tá. São os livros, a Escritura é a Bíblia, os 72 livros. E essa Escritura pode ter elementos humanos. Mas Não, vamos com calma.
A Escritura são a Bíblia, o que a gente tem, os textos sagrados, 72 livros. A Escritura contém a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é muito mais ampla do que a Bíblia. Porque, por exemplo, Deus fala pela criação. Você pega Romanos, o apóstolo Paulo fala que todos podem conhecer Deus a partir da criação. Então eu posso dizer que a palavra de Deus é mais do que a Bíblia. Na perspectiva católica é mesmo. Claro, a palavra de Deus é muito mais ampla, porque Deus fala de diversas formas. E a Escritura é aquilo que foi compilado numa perspectiva de oferecer ao ser humano aquilo que era o básico e fundamental para ser inserido no plano de salvação. E a plenitude da revelação? Está em Cristo. Não na Escritura. Cristo está na Escritura. Mas a palavra de Deus, ela vai ampla. A palavra de Deus está na tradição da igreja. A palavra de Deus está no magistrado. Então essa dinâmica continua, não é? Porque Deus continua falando. Porque Deus não está mudo. Deus não está mudo. Então, por exemplo, eu leio Só que a Escritura é um critério de paradigma para a compreensão. Ela também põe limites. Não é qualquer coisa. E a igreja, ela está fundada. A tradição da igreja e a magistrado da igreja ela é inspirada. Está na Escritura. Né? É claro que não encerra exclusivamente, porque a palavra de Deus é mais ampla. Nós compreendemos a palavra de Deus além da Bíblia. O magistério da igreja, a tradição também. Também. Então, a palavra de Deus se manifesta no magistério da igreja. Está vendo isso, gente? Que coisa maravilhosa. Porque, às vezes, são detalhes que escapam a gente, não é? Às vezes, até o telespectador, porque esse é um programa para pessoas inteligentes. Quem está nos assistindo é porque está querendo mergulhar. Está aqui numa tortura, né? Tentando entender o que esses dois... lunáticos da Bíblia estão querendo falar ali. Não, gente, nós estamos mergulhando mais fundo, né? Procurando um rema. Procurando justamente essa compreensão de como Deus se comunica conosco, né? De como Deus... Mas, veja bem, às vezes um diálogo com uma pessoa, e a gente fala assim, nossa, aquela pessoa me disse algo que eu estava precisando. E aí não vem também a ação do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo revela. O Espírito gera a palavra, mas o Espírito ele age antes da palavra, antes da Escritura. Na inspiração. Não, no próprio evento que é existencial, narrado. O Espírito de Deus age primeiro na vida concreta de Maria. Depois, isso aparece no texto sagrado. Depois vai ser escrito. Se não tem evento, não tem Escritura. Então, essa coisa que a Escritura é invenção... Também, aí entra naquela bobagem que todo mundo fala, porque a igreja trai o seu... As pessoas... Eu sempre digo, o que nasceu primeiro, a igreja ou o Novo Testamento? A resposta é óbvia. A igreja nasceu primeiro. Porque é o fato. São os discípulos. A igreja, os discípulos e discípulos de Cristo. As comunidades cristãs que creem em Jesus morto e ressuscitado. Vão escrever os textos. Porque às vezes parece que é uma peça de teatro que foi escrita e depois representada. Não, o contrário. Foi a vida vem antes. É claro. Entendi. Né? Por isso que a fé é uma experiência de vida. A fé nos enriquece como seres humanos, porque a fé na misericórdia de Deus, na palavra de Deus, a fé neste agir que Deus quer salvar, se manifesta nas relações interpessoais que nós estabelecemos. O Antigo Testamento sublinha essas relações de participação na aliança. Né? Se você não ama o seu irmão, como você vai dizer que você ama a Deus? Outro dia eu vi dessas redes sociais uma pessoa dizendo, Deus me falou. Eu fui ficando um pouco incomodado com aquilo, sabe? Deus me disse, Deus me revelou. E eu fiquei pensando, será que essa manifestação, mesmo por meio do Espírito, por mais legítima que seja, individual, ela não tem limites? Claro. Como é que é a questão da comunidade ligada à palavra de Deus que se manifesta na Escritura, mas no evento, blá, blá, blá. Como é que é isso? Comunidade, o papel da comunidade? Olha, eu penso assim, eu sou meio fanático da palavra. Eu sou muito de ler Vida de Santo. Eu assisti Vida de Santo. Eu falei assim, nossa, um teólogo, adoro, por quê? Porque os santos são a vivência do Evangelho concretamente. Você pega a vida de Madre Teresa de Calcutá. Gente, quem lê a vida de Madre Teresa
vou falar uma bobagem. Não precisa ler o Evangelho de Mateus, segundo Marcos, porque o Evangelho está na vida dela. Você vai, tá, a irmã Carolina aí. Você lê a vida de São Vicente de Paulo. A vida de São Vicente de Paulo revela o Evangelho. Então, você percebe? O Evangelho é vida. O Evangelho é uma experiência humana de encontro. De encontro. Essa questão da aliança é um encontro. Deus se encontra conosco para fazer com que a gente se encontre entre a gente. Ou seja, Deus não nos salva individualmente. Só no indivíduo. Nos salva no comunitário. O discernimento no espírito é na comunidade. E aí, você vê, o Papa não reuniu todos os cardeais agora? 2 dias, né? Por isso que é preciso que a comunidade certifique, vamos dizer assim, valide por seu discernimento aquela intuição pessoal, aquela visão. Deus me falou para falar para você, porque você tem que se casar com aquele lá. Cuidado, isso é bobagem, né? Me desculpa. Cuidado. Né? Com esse tipo de profecia absolutamente individual, porque pode ser uma... Você sabe Santa Teresa de Jesus, né? A Santa Teresa de Jesus, chamada de Ávila, mas que as carmelitas chamam de Teresa de Jesus, que convém que seja assim. Santa Teresa, quando escreve o livro O Caminho de Perfeição, ela escreve às prioras o seguinte: se tiver uma noviça, uma postulante, uma irmã que começa a ter visões, dobra a comida e manda dormir mais cedo que passa. Sabedoria. Santa Teresa é doutora da igreja. Santa Teresa era mística. Ela teve fenômenos extraordinários místicos, mas ela não se fiava das revelações individuais e pessoais. Ela falou: eu morro, filha da igreja. Um dos sinais de autenticidade é pedir que passe. É verdade. Então... Padre Boris, o tempo está... O Padre Manzotti já está lá com sua experiência de Deus, hein? Estamos falando de experiência de Deus aqui. Mas você que ficou deliciado com este chileno brasileiro que veio com 10 anos e hoje continua aqui como diretor da Faculdade Nossa Senhora da Assunção, né, de Teologia Nossa Senhora da Assunção, da PUC de São Paulo, agora falei certinho. Quinta-feira que vem, nós vamos continuar tudo isso falando do Novo Testamento. Na quinta-feira que vem, às 21h, nesse mesmo horário, nós vamos continuar esse delicioso assunto. Mas não só falando do Antigo Testamento, dessas palavras como descendência. Eu fiquei encafifado com isso aqui. Descendência. A geração de vida, filhos. Família. Nós vamos continuar com esse assunto, falando do caminho no Novo Testamento. Fique aí com o Padre Reginaldo Manzotti e a experiência de Deus. Semana que vem a gente conversa mais.